Bom dia! Vamos lá para a nossa aula de história, né? Na nossa aula de história hoje nós vamos falar sobre o crescimento das cidades do Brasil. Como vocês podem visualizar aqui, a tia está exibindo para vocês quem? O mapa do Brasil, não é? Pronto, quando nós falamos de crescimento, nós falamos de quê? De algo que cresce, não é? E as cidades. Como é o nome da nossa cidade? Quem sabe? Fortaleza. E Fortaleza está localizado onde? No Ceará. Pronto, aqui está localizado o nosso estado. Dá para visualizar? Dá. Bem aqui, ó. Ceará é o nome do nosso estado, da nossa unidade federativa, que é o F, né? O nome da nossa unidade federativa é Ceará, o nosso estado. E o nome da nossa cidade é Fortaleza. Pronto. Então, vocês podem acompanhar com a tia aí na página 15. Olha aí. Entre 1889 e 1930, algumas cidades do Brasil cresceram muito. Entre elas, o Rio de Janeiro. Vamos localizar o Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro. Qual é a outra cidade? São Paulo e Recife. Cadê Recife? Recife. Pronto. Bem aqui. Recife, ó, ao lado aqui. Então, durante esse período de 1889 a 1930, essas três cidades tiveram um grande desenvolvimento, um grande crescimento. Quais foram essas cidades? Recife, Rio de Janeiro e São Paulo. Pronto. Além dos imigrantes que chegaram para trabalhar, quem são imigrantes? Vamos lá relembrar. Relembrar quem é imigrante. Quem é imigrante são pessoas que vêm de outro país. E o que é migrante? Que migram de um estado ao outro. E imigrante é a saída de um país para o outro. Pronto. Então, quando esses imigrantes vieram para trabalhar nas fábricas, muitos ex-escravizados, após sua libertação em 1888, migraram do campo para a cidade em busca de emprego. O campo, que campo, tia? Eles saíram de onde? Da zona rural e vieram morar na zona urbana. Por que eles vieram fazer isso, tia? Eles vieram em busca de melhorias de emprego, porque no campo o emprego estava muito escasso, não tinha condições de vidas melhores, e eles saíram do campo e vieram para a cidade em busca de vidas melhores e de emprego. Também muitos nordestinos fugiram da seca do Nordeste e em busca de outras moradias, de vidas melhores. E outras pessoas que moravam em áreas rurais migraram para as grandes cidades com a esperança de encontrar melhores condições de vida. Pronto, né? Quando fala de seca do Nordeste, o Nordeste está onde? Nessa região, né? Então, o nosso Ceará é o que? Está situado onde? Na região Nordeste. Só o que nós vemos em alguns programas de TV são as pessoas que saem do Nordeste e vão para onde a maioria das pessoas vão lá para São Paulo, em busca de quê? De melhorias de vida, em busca de mais emprego, em busca de melhores condições. Às vezes o homem vai sozinho e deixa a sua família aqui e vai em busca de um novo emprego, de melhorias. Chegando lá, ele não consegue voltar por conta o custo de vida, ele não consegue voltar para buscar a família, ele não consegue mandar dinheiro para que a família o acompanhe e às vezes acabam vivendo dessa maneira, né? Muitos deles não vão morar em cidades diferentes que não tem nenhum familiar, então eles acabam se perder como, tia? Eles ficam sem nenhuma perspectiva de vida, porque eles saem do estado deles e vão morar em outro estado em busca de melhorias de vida, em busca que sua família tenha condições de vidas melhores, né? Então, a maioria tem muitos cearenses que saem daqui do nosso estado e vai lá para São Paulo. Olha que distância. Olha aqui. Sai aqui do Nordeste e vem para o Sul.
para São Paulo. Em busca de quê? De melhores condições de vida. Por isso que São Paulo é denominado um estado que tem mais população por conta disso, porque as pessoas migram de seus estados em busca de melhorias de vida, crendo eles que em São Paulo terá melhor. Não que não tenha, não estou dizendo isso, mas há trabalho para quem tem o quê? Para quem tem capacitação, para quem tem uma formação melhor. Se a pessoa sai lá do campo, é um agricultor e vai morar em uma cidade, ele não vai ter formação, ele vai ter alguma formação para trabalhar como professor, para trabalhar na secretaria de um colégio, para trabalhar em outro tipo de trabalho que não seja da área dele? Não, porque qual é a área dele? Ele entende de quê? Da agricultura. Então ele vai trabalhar com algo que lhe convém, com algo que ele realmente saiba, não é? Não que eu esteja menosprezando o agricultor, isso jamais. Mas quando uma pessoa tem uma determinada formação, ele não vai conseguir desempenhar outro papel que não seja da sua área, a não ser que ele se capacite, né? É isso mesmo. A não ser que ele esteja capacitado para aquela determinada função. Se eu sou professora polivalente, eu dou aula a vocês aqui no 4º ano. Eu dou aula de português, de matemática, de história, de geografia, de ciências e de artes. Eu sei dar aula de inglês para vocês? Sei? Não. Quem é que dá aula de inglês a vocês? É a tia Ana. Por quê? Ela está capacitada, ela estudou inglês para dar aula para vocês. E a tia Silvana não sabe nada de inglês para dar aula para vocês? Não. Porque a tia não estudou para dar aula de inglês. Mas se a tia quiser dar aula de inglês, a tia vai ter que se capacitar, vai ter que se formar em inglês para poder dar aula para vocês. Entenderam? Pronto. Vamos lá. Ó. Muitos operários e imigrantes moravam em um tipo de habitação chamado cortiço. Era composta de casas muito simples e pequenas que ficavam ao lado da outra, como aqui a vilinha do Chaves. Pronto, eram casinhas pequenas, não é? E as pessoas moravam lá, os imigrantes que vinham de outro país, em busca de trabalho aqui. Então, esses cortiços eram próximos a essas fábricas para que eles pudessem chegar mais rápido aos seus trabalhos, não é? Muitas famílias nordestinas chegavam às grandes cidades entre 1900 e 1930, em busca de quê? De trabalhos nas fábricas. Famílias que vieram do Nordeste. Tinha só o pessoal do Ceará? Não, tinha pessoas do Rio Grande do Norte, da Paraíba, da região Nordeste, que iam em busca de melhorias de vida. A maioria das pessoas negras que chegavam às cidades trabalhavam como vendedores ambulantes e transporte de mercadoria. Como assim tinha transporte? Eles transportavam as mercadorias. Eles as pessoas às vezes os contratavam para fazer justamente esse transporte, levar a mercadoria de um determinado lugar ao outro. Então, de acordo com as mudanças, com a tecnologia, não é? Foi ocorrendo essas mudanças e o crescimento das cidades. As cidades foram crescendo por conta das populações, das pessoas que migravam de um estado a outro. Então, foi havendo essas melhorias, não é? E houve melhorias na nossa cidade, a nossa cidade também cresceu? Sim. Aqui a tia exibiu todo o mapa do Brasil, não é? Porque estamos falando do crescimento das cidades. Cada cidade dessa teve o seu desenvolvimento, teve o seu crescimento, né? E, inclusive a nossa cidade, o nosso estado, né? Vamos lá, agora a tia vai exibir para vocês o mapa do nosso estado, da nossa unidade federativa. Olha aqui. Aqui é o nosso estado. A tia exibiu lá menor, né? Pronto. Aqui é o nosso, aqui tem todas as cidades do nosso estado. Onde é que está Fortaleza? Bem aqui, ó. Dá para visualizar? Pronto. Fortaleza encontra-se aqui. Então, nesse mapa aqui, ele é o mapa do Ceará, né? Aqui só tem as cidades do Ceará. Então,
todas essas cidades também houve o quê? Um grande índice de crescimento, de desenvolvimento. A cada ano, as cidades têm necessidade desse crescimento. E esse crescimento é o desenvolvimento. Todos nós, cidadãos, precisamos ter uma cidade que desenvolva-se para o nosso bem-estar. Todos nós precisamos de quê? De saúde, de habitação, de segurança, de educação, não é? De lazer. Todos nós necessitamos disso. Então, tudo que acontece é obra de quê? Do crescimento. Toda a nossa cidade tem um crescimento e há um desenvolvimento, não é? Vocês já devem ter percebido que em algumas partes da cidade tem coisas que estão se modificando. Aqui, por exemplo, nosso colégio, antigamente ele era um sítio, né? Hoje ele é o quê? Um colégio, então ele houve mudanças. Então, de acordo com o crescimento das cidades, com o desenvolvimento, tudo vai mudando, algumas coisas vão mudando. A pracinha do Guajiru, que é próximo aqui de nós, a pracinha tinha aqueles brinquedos, era daquele jeito? Não, então ali foi um crescimento, é um desenvolvimento, é uma mudança. A pracinha da Messejana era daquele jeito? Não, a igreja era daquele tamanho, mas houve grandes movimentos, houve grande mudança. O terminal de Messejana, quem já foi no terminal? O terminal não era bonito daquele jeito, era... esse meio de transporte que nós utilizamos muito, que é o transporte público, que é o ônibus, e ele não era tão moderno quanto ele é hoje. Então, isso é o crescimento, é o desenvolvimento. A tia vai exibir aqui para vocês, é a Praça do Ferreira. Quem já foi na Praça do Ferreira? Agora ninguém está podendo andar muito, mas antes, eu aposto que vocês já foram. Ó aqui, a Praça do Ferreira aqui bem antes. Tira aqui. A Praça do Ferreira, aqui bem antes, não é? A mãe de vocês devem já ter frequentado a Praça do Ferreira, o avô, a avó, antes, não é? Então, aqui está exibindo para vocês a Praça do Ferreira antigamente. E a Praça do Ferreira hoje, né? A Praça do Ferreira situa-se no centro de Fortaleza. Quem já foi lá? Hein? Então, o que a tia exibiu para vocês aqui, o que a tia falou, explicou na aula, foi algumas coisas sobre o crescimento, sobre o nosso desenvolvimento e algumas mudanças que ocorreram no decorrer do tempo, tá bom? Né? Então, para finalizar, vocês irão realizar a atividade proposta, tá certo? Sobre a nossa aula, sobre o que nós vimos hoje, tá bom? Depois que finalizar, vocês... Quando finalizarem, coloca um ok lá no grupo, tá bom? Beijo!